Fala galera do primeiro ano, tudo certo? Professor Diego aqui e a gente vai começar agora uma aula de filosofia. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da avaliação que vocês fizeram na semana retrasada. Vocês começaram uma avaliação que a gente já tinha começado o conteúdo, que é sobre a filosofia e a ciência e o raciocínio do método indutivo e dedutivo dentro do silogismo aristotélico. Então a gente vai retomar esse conteúdo a partir da revisão da avaliação, certo? Vocês fizeram esta avaliação através de um formulário do Google, então a gente vai pegar o mesmo formulário agora para poder fazer a revisão, certo? Então, vocês vão acompanhar comigo a revisão deste conteúdo, ok? Vamos lá. A primeira questão trazia já um silogismo para a gente analisar. A questão número 1 diz assim: leia o silogismo a seguir. Todos os homens são mortais. Lucas é homem, logo, Lucas é mortal. É só substituir ali o nome do Sócrates por Lucas, né, que foi um exemplo que a gente usou na sala de aula. E aí a gente tem algumas afirmações para a gente analisar se são verdadeiras ou falsas com relação ao silogismo aristotélico apresentado ali, ok? A gente vai julgar então essas afirmações agora. A afirmação número 1. É um raciocínio indutivo, pois parte de duas premissas verdadeiras e chega a uma conclusão também verdadeira. Ora, parte de duas premissas, ok, chega a uma conclusão verdadeira, existe uma premissa maior, mas isso não é um raciocínio indutivo, isso é um raciocínio dedutivo, parte da dedução, ou seja, do geral para o específico. Logo, é o contrário do que se pressupõe no raciocínio indutivo. Essa afirmação, então, é falsa, certo? O item 2. O termo médio homem, que está na premissa menor, liga os extremos e por isso não pode estar presente na conclusão. Ora, o fato de ligar os extremos não necessariamente invalida a ideia de que ele não possa estar na conclusão. Então ele de fato liga os extremos, mas não precisa necessariamente não estar na conclusão, tá? Dentro do raciocínio dedutivo. Então o item 2 também é falso, ok? A questão 3. É um raciocínio válido, porque é constituído por proposições verdadeiras, não importando a relação de inclusão ou de exclusão estabelecida entre seus termos. Uma proposição pode excluir a outra, mas elas são proposições verdadeiras, portanto são válidas porque nos permitem chegar a uma conclusão válida. Ou seja, esse raciocínio, mesmo que uma premissa às vezes exclua a outra, ou uma premissa traga uma informação diferente sobre a outra, como elas são informações verdadeiras, elas podem nos ajudar a chegar numa conclusão verdadeira. Logo, essa alternativa é correta, é verdadeira, certo? E a questão 4. As premissas, desde que uma delas seja universal, devem tornar necessária a conclusão. Dentro do raciocínio dedutivo, a gente precisa que uma das premissas, ou seja, a afirmação maior, seja de cunho universal, de cunho generalista. E as outras premissas devem nos levar a uma conclusão verdadeira. É necessário chegar a uma conclusão dentro de um raciocínio dedutivo. Então, essa afirmação também é verdadeira, ok? Vamos para a questão 2. Médias normalmente mais escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas as áreas pobres da cidade têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água. O trecho transcrito acima critica um uso específico do segundo método de raciocínio. Vamos lembrar que a gente está falando do raciocínio do silogismo aristotélico. E dentro do silogismo aristotélico, nós estudamos dois modelos de raciocínio. O modelo dedutivo e o modelo indutivo. Então, por aí a gente já vai eliminar muita coisa, porque essa avaliação é sobre esses raciocínios que a gente estudou. Se a gente estudou filosofia e ciência, relação da filosofia e ciência, e estudamos método dedutivo e método indutivo, tudo que a gente vai trabalhar nessa avaliação é em relação a esses dois conteúdos, certo? Então por aí a gente já começa a analisar, ok? O segundo ponto é que a afirmação está nos indicando qual é o método de pensamento que está sendo criticado. Ele está dizendo que você não pode supor que todas as áreas da cidade são iguais se você conhece uma. Ou seja, se você partir de uma afirmação específica, de um conhecimento específico, você não pode generalizar. A ideia de generalização a partir de ideias específicas é um raciocínio indutivo. Então, a questão está criticando o raciocínio indutivo. A resposta correta, raciocínio indutivo, ok?
Ela está criticando, né? Ela está negando, dizendo que esse não é um método adequado para a análise da sociedade, ok? A questão 3. A gente tem um textinho de um texto para a gente poder pensar também um pouquinho aí. Eu não sou literato. Detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que observei neles no tempo em que estive na redação do Globo, fazendo referência ao jornal, foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São, em geral, de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas e receitas, só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar, curvados aos fortes e às ideias vencedoras e antigas, adstritos ao infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo critério de beleza. Palavras complicadas, né? Isso é um trecho do autor Lima Barreto, referindo-se basicamente aos literatos, a pessoas que são adeptas à literatura, e falando que quem escreve na literatura tem muita forma para escrever, tem uma preocupação muito grande com estética, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Então ele está preocupado com isso, mas ele faz uma referência específica em uma das linhas desse trecho, que é o que nos vai chamar a atenção, é o que para nós é mais importante, dizendo que os literatos eles têm um problema, que eles só conseguem recolher fatos sem conseguir, a partir desses fatos, generalizar. Então eles são impotentes na questão de generalizar. Ele está se referindo também a um método de argumentação e de análise dentro do silogismo. E aí a nossa pergunta é, que método é esse? Quando ele está falando que recolhem fatos particulares e não são capazes de generalizar, ele está se referindo a uma metodologia. Essa metodologia é a metodologia indutiva, que parte de premissas específicas para chegar a uma conclusão geral. Tá? Então, novamente, a gente vai ter o método indutivo sendo discutido aí na questão 3, ok? A questão 4, a gente tem aí um texto do Lacerda, um trechinho do texto do Lacerda. Vamos pensar aí junto, beleza? Ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento. E o exercício constante de autoconhecimento é um caminho para a felicidade. Neste argumento, o Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular, para relacioná-las na conclusão. Essa estrutura caracteriza o argumento como... Olha só, vamos lá. Ele está formulando uma premissa geral, certo? É um caminho... ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento e o exercício constante do autoconhecimento é o caminho para a felicidade. Ou seja, ler nos faz felizes. É o caminho para o autoconhecimento e o autoconhecimento traz a felicidade. Parte do geral para chegar ao específico. Do geral para o específico, método dedutivo. Ok? Geral para o específico, método dedutivo. Questão 5. A questão 5 pedia para que vocês tentassem nos dizer para que serve filosofia. A partir do que a gente estudou na sala de aula, elaborar um comentário coerente dizendo para que serve a filosofia. E aí a gente tem que pensar bastante, prestar bastante atenção nisso. A filosofia ela nos ajuda a ir para além das ideias do senso comum, além da realidade posta. A grande contribuição da filosofia é nos fazer pensar, nos fazer refletir sobre a realidade. E essa reflexão da realidade a partir do pensamento racional. Não é uma reflexão da realidade a partir de convicções pessoais, mas sim a partir da razão, de argumentação, de fatos, de testagem. Só que ela não tem a prisão que a ciência tem com relação à experimentação e à testagem. Ela é um pouco mais livre nesse sentido. A gente não tem a dimensão física da testagem, porque o pensamento ele não pode ser limitado apenas por aquilo que pode ser testado. Então a grande questão da filosofia é essa, é nos ajudar a compreender o mundo que a gente vive, transcender a realidade e perceber a essência das coisas para além da realidade, certo? Então a questão 5 está se tratando justamente disso, ela está tratando da ideia do para que estudar filosofia. E nós conversamos isso muito na sala de aula, essa ideia de a gente não ficar no mundo fechado a ideias obscuras. Eu vou retomar com vocês a reflexão do mito da caverna. A ideia de sair da caverna é justamente essa ideia desse encontro com a filosofia. Sair da caverna, tentar encontrar a luz e entender que a luz, aí no sentido de razão, ela pode machucar também, o conhecimento machuca.
Na maioria das vezes, quando você compreende a realidade que você vive, você acaba tendo um sofrimento maior por entender entender o que está acontecendo, e por muitas vezes você também vai ter um problema com os outros, né? Porque quando o outro não consegue compreender a realidade, ele prefere ficar dentro da caverna e ele acaba usando da violência contra aquele que conseguiu sair, conseguiu encontrar na racionalidade, na razão, uma explicação para as coisas. Bom, a gente acabou conversando bastante sobre essa questão 5, mas é aquela retomada da ideia de que a filosofia vai nos ajudar a compreender a essência das coisas, para além da aparência, para além de um mundo de ideologias, para além de um mundo de manutenção de status quo, para além de um mundo que tenta nos forçar a uma ideia de que está tudo legal, que está tudo bem, mas a gente sabe que a situação não é bem assim e que a realidade precisa ser repensada a partir da racionalidade, ok? Vamos para a questão 6? A questão 6, ela traz um texto, eu não vou retomar todo o texto com vocês, vocês têm acesso a esse material, mas ela traz um texto na época, senador Cristóvão Buarque, quando ele escreveu, falando um pouco sobre a ideia de que os brasileiros ainda são escravocratas. Em síntese, ele traz a ideia que a gente não conseguiu ainda se libertar da lógica da escravidão. Né? Não com os mesmos moldes da escravidão, mas que a gente ainda não conseguiu se libertar da ideia de que alguns estão a serviço e outros estão para mandar, que a culpa de alguém ser pobre ou de ser analfabeto, a culpa é do outro que está naquela situação, né? A culpa de ser escravo é do próprio escravo. Então, é essa a lógica que o Cristóvão Buarque traz no texto dele, né? E aí a gente tem as perguntas relacionadas a esse texto. A primeira pergunta diz o seguinte: no desenvolvimento da argumentação, o autor enumera razões específicas, facilmente constatadas no cotidiano, para sustentar sua opinião, anunciada no título, de que todos nós ainda seríamos escravocratas. Esse método argumentativo, que apresenta elementos específicos da experiência social cotidiana, para deles extrair uma conclusão geral, é conhecido como, olha só, vamos lá, de novo, método que parte de situações específicas para chegar ao geral. Específico para o geral, método indutivo, certo? Por que a gente pode evidenciar isso no texto? Ao longo de todo o texto, o Cristóvão Buarque traz para a gente vários elementos de situações particulares que levam ele à conclusão de que a sociedade ainda é escravocrata. É essa a ideia. Partiu de várias informações específicas para chegar numa conclusão e generalizar essa conclusão, ok? A questão 2 pergunta se os argumentos apresentados pelo Cristóvão Buarque para justificar a afirmação de que ainda somos escravocratas podem ser considerados racionalmente válidos. E aí vocês teriam que justificar a resposta. Muita gente só colocou sim não resolve a situação. E outros começaram a dar a sua opinião sobre o assunto. Veja bem, eu não pedi para vocês nessa questão darem opinião sobre se vocês concordam com o Cristóvão Buarque ou não que nós somos escravocratas. A gente não entrou no mérito do julgamento da questão. Nós não estávamos analisando se havia veracidade naquilo que ele falava, ou se vocês concordavam com a argumentação dele. E todos os que justificaram, sem exceção, todos justificaram com a sua opinião. E a pergunta é: pode considerar esse argumento racionalmente válido? Ou seja, os argumentos dele são possíveis de ser analisados pela via da razão? É possível isso? Então, sim, é possível analisar racionalmente os argumentos dele. Por quê? Porque ele apresenta dados a partir de observações empíricas que fazem parte da ciência, ou seja, a partir da observação da realidade, e ele utiliza métodos de duas ciências, que é a história e a sociologia. A gente já falou que a filosofia não é ciência, né? Ela está num campo do conhecimento racional, mas ela não é ciência, mas ela também está caminhando junto com outras ciências, né? No caso do texto do Cristóvão Buarque, ele traz argumentações baseadas em evidências históricas e sociológicas, ou seja, duas ciências embasam o texto dele. Né? A gente poderia acrescentar aí a antropologia também, pela questão da relação cultural que ele estabelece no próprio texto, mas existem argumentos baseados em evidências científicas ou em situações pautadas através da ciência, certo? Por isso, eles são argumentos racionalmente válidos.
eu, você e todo mundo que lê o texto consegue refletir sobre ele utilizando a razão. Você não precisa ter fé no Cristóvão para ver se ele está falando a coisa certa, né? Eu vou acreditar, eu vou confiar que vai dar certo, eu vou torcer que ele está certo. Cara, isso não existe em filosofia. A gente não tem que torcer para a coisa dar certo, a gente tem que analisar o fato, certo? A gente tem que analisar e ver se ele é possível compreender através da razão. Nesse caso, é racionalmente possível entender o que ele está falando. Eu posso não concordar, como muitos não concordaram quando escreveram a sua questão, ou pode concordar, como a maioria esmagadora concordou, tá? Mas não é isso a questão. A questão não está perguntando a opinião de vocês sobre se vocês acham que as pessoas são ou não escravocratas ainda. A pergunta era, é possível compreender o que ele falou através da razão? Essa era a pergunta. E sim, é possível porque ele evidencia isso através de elementos cotidianos. Agora, se você acha que aquele elemento é ou não escravocrata, é uma outra história. Uma outra reflexão que a gente vai fazer em um outro momento. Ok? A questão 7, ela pede para que vocês analisem as alternativas que tem ali e indiquem, dentro dessas alternativas, se tem alguma delas que está com um argumento indutivo, certo? É simples, mas bastante gente se tropeçou aí nessa questão. Deu uma perdida. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: os filhos do seu David e da dona Heloísa são engenheiros. Davi é filho de seu David e de dona Heloísa, logo ele é engenheiro. Cara, se eu tô falando que todos os filhos do David e da Heloísa são engenheiros e o Davi é filho deles, logo ele é engenheiro, beleza? Muito legal, mas isso é uma afirmação que parte da constatação geral, que se refere a todos os filhos do seu David e da dona Heloísa, e chega a uma constatação específica. Isso é um método dedutivo. E a questão pedia para assinalar um método indutivo, certo? Questão B. Seu Gustavo e dona Isadora têm 3 filhos. O Danica, o Todd e a Esther. A gente está aí, constatação específica. Danica é engenheiro arquiteto. O Todd é engenheiro mecânico. E a Esther é engenheira ecológica. Bem viagem, né? Seu Gustavo e a dona Isadora estão muito felizes porque todos os seus filhos são engenheiros. Olha só, eu parti de afirmações específicas, um engenheiro disso, outro daquilo, para chegar numa conclusão geral de que eles são felizes porque todos são engenheiros. Não pedia que isso fosse válida, né? Que fosse o argumento fosse válido. Mas, de qualquer forma, é um raciocínio indutivo, certo? Então a questão correta seria a B. Vamos pensar a próxima questão ali, a questão C. Todos os estudantes de filosofia gostam de lógica. Wilson é estudante de filosofia, logo André gosta de lógica. Não sei onde é que o André entra nessa situação, né? Porque teoricamente era para ser o Wilson. Então, primeiro que a gente tem o raciocínio dedutivo, fora que ele não chega a ser lógico, porque a conclusão traz um elemento novo. Né? A conclusão traz o André que não estava em nenhuma outra situação. A gente estava esperando falar do Wilson e acaba falando do André. Então, a viagem é total aí, né? Não tem como chegar a uma conclusão. Isso, inclusive, quando vocês deram os exemplos de vocês, em muitos aconteceu isso. Muitos, dentro lá na questão 8, a gente vai pedir para que vocês criem um silogismo, né, um raciocínio com um silogismo dedutivo, com a ideia, né, de argumentação dedutiva. Muitos de vocês criaram situações que são impossíveis de chegar a uma conclusão. Uma coisa não se liga na outra, né? Sei lá, a banana é uma fruta. Todas as frutas são amarelas, por isso que eu gosto de morango. Uma coisa não se liga na outra, né, galera? Então a gente tem que também ter um foco quando a gente está elaborando um argumento. Para usar a lógica, os fatos têm que estar encadeados um no outro. A gente consegue perceber isso muito nos discursos que a gente tem agora, né, que tudo virou rede social, todo mundo fala, todo mundo consegue colocar as coisas nas redes sociais. É muito fácil perceber isso, né? Você está falando de economia, vem alguém e fala lá de batata. Aí você está falando de mudanças sociais, a pessoa diz, isso é tudo culpa do fulano que fez a plantação de beterraba, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A gente está faltando um negócio chamado coerência e coesão na argumentação. Para existir coerência e coesão, a gente vai conversar bastante com a professora de língua portuguesa também sobre isso, para a gente poder melhorar essa ideia. Uma coisa tem que se ligar na outra. Não é possível fazer uma argumentação em que não haja uma ligação entre os termos dela, tá? Então isso a gente tem que prestar bastante atenção. A questão C está totalmente errada. Ela é dedutiva e mesmo que fosse dedutiva, ela não está correta porque não se chega a uma conclusão lógica nela, né?
E a questão D, faz um mês que os trabalhadores da prefeitura estão consertando o asfalto da rua onde eu moro, só porque a prefeita Glennis pediu. É só uma informação. Não existe nenhuma conclusão que se possa chegar, nenhuma análise que possa ser feita, é só apenas uma informação. Não tem relação com nenhum dos métodos que a gente está trabalhando, ok? Beleza? Então a resposta correta seria a questão B. Continuando aqui, na questão 8, né, vai pedir para vocês, vamos ler ela agora, mas ela vai pedir para vocês elaborar um silogismo dedutivo. Tá? Já sabemos que na dedução partimos de uma ideia geral para uma particular. Por isso, no silogismo, uma espécie de dedução, partimos de duas premissas, uma geral e uma particular, e chegamos a uma conclusão. A partir dessa afirmação, elabore um silogismo dedutivo com duas premissas, uma geral e uma específica, e uma conclusão válida. Ou seja, a gente tinha que elaborar um silogismo dedutivo, certo? Uma sentença com uma premissa geral, uma premissa específica e uma conclusão. Vamos lá. Uma premissa geral. Todos os alunos da turma do primeiro ano gostam de filosofia. João é aluno do primeiro ano. Então, partida geral. Todos os alunos do primeiro ano gostam de filosofia. João é aluno do primeiro ano. Qual é a conclusão que eu posso chegar? Que João gosta de filosofia. Método dedutivo. Geral, uma premissa geral, uma específica, uma conclusão possível de chegar lá. Certo? Tranquilo. Todos os grãos são carboidratos. Todos os grãos são carboidratos. Feijão é um grão. Qual é a lógica que eu vou chegar? Que o feijão é carboidrato. Nem sei se isso é verdade. Se não for, o professor Felipe vai me bater depois, tá? Tô aqui só conjecturando pra gente pensar numa lógica. A ideia da lógica é essa. É quando você consegue, por eliminação, resolver os problemas. Certo? Que são os apresentados, as informações que a gente precisa pensar. Tá? Alguns exemplos vocês poderiam criar da forma como vocês quisessem. Né? A questão 9 pedia para que vocês diferenciassem filosofia e ciência. A gente já sabe que ambas trabalham com a ideia da racionalidade. Ambas têm como princípio do conhecimento a chegar ao conhecimento através da razão, certo? Qual é a diferença? A ciência ela trabalha com juízos de fato. O que seria isso? Elas apenas apresentam a realidade sem necessariamente fazer uma análise do fato. Ela apresenta o fato e tenta compreender o fato. A filosofia ela faz juízo de valor. Ela interpreta o fato. Ela tenta analisar o que é certo e o que é errado dentro do fato. Certo? Então aqui mora a grande diferença entre a filosofia e a ciência. A filosofia não tem compromisso com a testagem, eu não preciso testar. Né? Diferente da ciência que já tem um compromisso com a testagem, com a demonstração, com a tentativa de experimentação. Né? A filosofia não. A filosofia ela não tem esse compromisso com a testagem, com o teste, mas ela tem um compromisso com a razão, com a racionalidade. É a tentativa de explicar as coisas através da razão, tanto a filosofia quanto a ciência. Uma, juízo de fato, ciência, a outra, juízo de valor, a filosofia. Certo? Tranquilo? Espero que a gente tenha esclarecido um pouco melhor as ideias sobre a filosofia e a ciência, sobre os métodos indutivo e dedutivo. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem entrar em contato com o professor, conversa comigo para eu tentar ajudar vocês de alguma forma. Tá? E agora eu queria que vocês pegassem esse formulário novamente. Vocês já receberam no e-mail de vocês um feedback dessas questões, né? Analisando aí onde você errou, né? O que era a resposta correta, como era, né? O que faltou ali. Vocês receberam feedback do formulário de vocês, então vocês vão pegar novamente esse formulário e vão no caderno de vocês fazer a correção desta avaliação. Tá? Vão responder novamente essas perguntas, mas aí agora no caderno de vocês. Vocês não precisam copiar as perguntas, porque vocês têm acesso ao formulário a qualquer momento. Né? Ele não vai estar aceitando mais respostas, mas vocês vão poder acessar ele, certo? Então, essa é a grande sacada agora. Vamos fazer a correção, vamos tentar revisar esse conteúdo. Depois a gente vai marcar, né, uma avaliação de recuperação para aqueles que não conseguiram atingir a média nessa atividade.
Então, primeiro momento, vocês vão fazer essa revisão. No Google Sala de Aula, nós vamos ter mais algumas outras orientações a respeito dessa revisão. A gente vai ter algumas atividades também para fazer de revisão, ok? E é a nossa tarefa da semana, beleza? Para a gente poder vencer esse conteúdo, ok? Bom trabalho aí, fiquem todos bem. Quem puder, fique em casa, né? Não sai de casa para nada aí durante essa pandemia, para a gente depois poder estar junto de novo e voltar para as aulas presenciais o mais breve possível. Beleza? Bom trabalho e é isso aí.